Um homem tem 3 amigos. Ele não está muito feliz no casamento e nem no trabalho. E os amigos também não. O que eles decidem fazer? Beber. Para justificar o mergulho na bebida, eles inventam uma experiência etílico-intelectual e se propõem a provar a tese de que o estado ideal do homem é sempre ligeiramente embriagado. A partir daí, a vida melhora para uns e piora para outros. Em resumo, este é Druk, produção dinamarquesa de Thomas Vinterberg, indicado a 2 Oscars, que promete uns micos, umas risadas, umas lágrimas e, com alguma sorte, nenhuma ressaca no dia seguinte. E aí, beleza? Eu sou Ricardo Sabag e esse é o Quarentena Cult, podcast que se propõe a recomendar para você alguma coisa boa para assistir que esteja disponível na internet. Comigo, os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Paulo Pousonoff Jr. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Beleza, boa tarde. Preguiçoso, hein? Pelo amor de Deus. Já começa a crítica no texto de abertura. Não, pô, que é Minha isso? nossa. Ah, e se tudo der certo sem ressaca? Pelo amor de Deus. Isso é uma visão muito negativa. É um filme, Não experiencia a vida. é um filme que trata de bebida, de consumo de bebida em excesso, mas tem pouca ressaca. Eu achei curioso. Quem escreveu esse texto de abertura dessa vez foi o Paulo. Ele é o responsável pelo texto que eu li aqui. Porém, a indicação desse filme, quem já nos acompanha sabe como é que funciona. Um de nós indica um filme, os demais assistem o filme. E aí a gente vem debater aqui por que a gente faria essa indicação ou não faria essa indicação para o nosso ouvinte. E quem fez a indicação desse filme foi o Evandro, né, Evandro? Você gostou do Druk, do Thomas Vinterberg, um editor não, né? Editor também, mas diretor famoso dinamarquês, ficou famoso lá pelo Dogma 95, né? Aquele movimento de cinema hiperrealista que surgiu nos anos 90, mas depois tem uma carreira mais profícua aí, né? Você gostava do Dogma já? Eu gostava bastante. Na época de faculdade, o Dogma 95 era o movimento que a gente vivia à época, né? Era Dogma 95, Jim Jarmusch e o nascimento ali do Quentin Tarantino, essas coisas, né? Então aqueles filmes mais desconstruidões, assim, e irônicos. E o Dogma... Ova Rasa, né? Tinha esse... Tinha, que era do... Danny Boyle lá na Escócia. Danny Boyle, exato. Transporte. Então, e o Dogma, ele era o anti-cool, assim, né? Ele era os filmes que se levavam a sério desde o começo. Eles tinham muitas regras, né? Que entre essas regras, por que é Dogma 95 lá? Porque eles fizeram um manifesto e nesse manifesto eles colocaram vários dogmas que você não poderia descumprir para você manter a essência do cinema cru, né? E era coisas tipo, você não pode ter música, né? Trilha sonora, né? Toda música ela tem que ser diegética, né? Dentro do filme. Você não podia simular cenas de violência, você tinha que sentar a porrada mesmo. Tinha Iluminação coisa, também, né? Não Iluminação, podia ter iluminação Podia ser artificial também. eles eram muito pedantes, né? Muito pedantes, mas era divertido, porque os filmes eram muito bons, né? Então, dali saíram vários diretores, né? Muitos bons filmes. Festa e Família, do Thomas Vinterberg, é um dos filmes ícones, né? Desse dogma, do movimento do Dogma 95. E o Thomas Vinterberg é um cara que eu coloco ele entre um dos grandes diretores, mas não a sua filmografia inteira, porque eu acho que ele se perde em alguns filmes de uma maneira muito estranha, mas talvez seja, como diria o Paulo Pozonovi, o problema seja eu e não... O problema sou eu, o problema... Tem que falar com a vozinha, cara, senão não dá certo. E, em compensação, quando ele acerta, é de destruir, né? Ele tem um filme que é o que eu mais gosto dele, tirando Festa em Família, que é o A Caça, mas o A Caça eu nem vou comentar muito, porque eu pretendo trazer um dia ainda. É de 2012, né? A caça tem que dar uma forçada para trazer aqui. Não, mas a regra era 10 anos, não era? Você A inventa regra- a regra. É proibido, mas pode. Qual que é a regra? Qual que é o limite? Não tinha uma Não tem. A gente mas conversa e nós somos democráticos, assim, a gente conversa, Mas eu você argumenta.
Você é o No chefe, máximo- você manda, a gente No máximo, a obedece. gente derruba numa decisão monocrática que depois. Aí eu recuo. É isso. Aí eu recuo. Mas o acaso, porque ele vai para uma outra vertente que é muito da política identitária, né? Que é o do você criar um clima de desconfiança entre a sociedade. Mas a gente traz isso outro momento. O fato que a gente vai falar aqui do filme Druck. É Druck que fala? Você que é alemão, sabe? Eu que sou alemão, mas não sou dinamarquês. Esse filme, embora. Alemão, dinamarquês, tudo a mesma coisa. Mas eu achei curioso porque esse filme ele tem um lettering bacana, né? Quem não assistiu nesse filme, boa parte das falas do filme, do roteiro do filme, aparece como lettering, né? E aparece no lettering dinamarquês. E eu fiquei tentando fazer alguma associação com o alemão ali. Tem umas formas semelhantes ali, alguma coisa assim, mas não é a mesma coisa. Não sei se a minha pronúncia seria correta, né? Mas vamos falar Druck mesmo, que acho que Vamos falar Druck, mais né? fácil. Eu pensei Não, que era tem um título em português, um subtítulo que é. Mais Como é uma que é? rodada. Mais uma rodada, isso. É um Podia ser. subtítulo. É o mesmo título em inglês, né? Um título bem ruim, né? É o mesmo título em inglês. Enfim, então eu tô trazendo esse filme, que eu vi esse filme, se eu não me engano, ainda no ano passado, e já estava na minha lista ali, né? Mas como ele vem crescendo muito forte, eu falei, é melhor a gente falar sobre ele antes que também se torne o lugar comum. E eu dei até uma pesquisada e vi que tem bastante coisa para ser dita que não foi falada ainda sobre o filme, principalmente em português. Então, é por isso que eu quis trazer. E eu sei que é um filme daqueles onde eu vou me arriscar, onde eu sei que os amigos tem grandes chances de me detonarem. O Jones pediu para não participar já com medo de ver o seu conhecimento fílmico sendo posto à prova, então ele já nem participa. Não, o Jones, ele viu o filme, gostou tanto, mas tá de ressaca hoje por causa disso. Isso. Aí Mas achou melhor. é um filme que deixa de ressaca mesmo. E a gente volta lá para frente nesse Saca ponto, tá? moral. Então vamos lá. Eu vou tentar. Evandro, antes de você engatar, eu só queria uma explicação a quem está nos assistindo no canal do YouTube da Gazeta do Povo, que você não está aparecendo no vídeo hoje por questões técnicas aí da internet, né? Mas Isso, para o áudio está... melhorar um pouquinho, Isso. já está ruim, eu tive que desativar o vídeo aqui. Mas vocês sabem, né, como eu me porto, né? Enfim. Você tá de óculos escuro? A tua postura dinamarquesa. Tá de óculos escuro? Tô sempre de óculos escuros, né? Então tá. Quem não Bom, tem colher. estilo, né, cara? Estilo. Você não abandona o estilo assim, né? Você tá sempre com aquela aquele lenço na cabeça amarrado vermelho lá no teu... Eu tô vendo isso. Você tá me vendo aí com isso? Depois Então, a tá gente bom. põe lá no post para as pessoas verem. Então vamos lá, vamos para não. A gente tem pouco tempo aqui para discutir o filme e eu quero ouvir muito mais o que vocês têm a dizer, que é o tipo de filme que eu fico tão fascinado que eu quero escutar muito sobre ele para eu conseguir trazer mais elementos para dentro da obra, da experiência de ter assistido. Eu vou misturar aqui, como a gente fez com alguns filmes já, a explicação do filme, mas já com a minha interpretação, porque é quase impossível fazer uma análise desse filme sem recheá-la de interpretação. Porque sem a interpretação, o filme fica muito... Se você não for com o espírito de descobrir um filme diferente e tentar absorver, ele se torna um filme chato, né? Um filme como Dogma era, né? Você ia assistir um Dogville. O Dogville não é, Não era mais obviamente, Dogma, né? é Dogma, não, mas é que me fugiu o nome do diretor. O Lars von Trier, né? Isso. Quando você ia assistir um filme do Lars von Trier, você tem que falar, estou disposto a entrar nesse debate ou não? Porque se você não estiver disposto a entrar nesse debate, você vai ver um filme chato. Assim como Tarkovsky, assim como, enfim, muitos diretores, né? Ele exige isso de você. E o Thomas Vinterberg, ele exige isso de você e ele já começa o filme com uma citação de Kierkegaard, né? Que é um filósofo
cristão barra existencialista dinamarquês, ou seja, e que influenciou muito a cultura cristã da atualidade, mas mais ainda a cultura dinamarquesa. Então ele já começa com uma citação tela preta, Soren Kierkegaard, eu não vou conseguir falar isso até o final do episódio. E daí a próxima cena são vários estudantes que estão passando do colegial para ir para a universidade, fazendo um consumo exagerado de bebida e toda aquela diversão que todo mundo que já foi adolescente Fazendo já uma viveu. espécie de brincadeira, né? Apostando uma Isso. corrida e tendo que beber cerveja enquanto Uma corre. gincana. Aquilo meio que trote, né? Que a gente tem Isso. no Brasil quando era permitido. Isso lá, pelo jeito, ainda é permitido e é a passagem do adolescente para o adulto, né? E corta, também é muito interessante esses cortes muito secos, né? Que é coisa desse cinema europeu. E aí eu coloco Michel Haneke também, que não é Dogma, mas é um cara que brinca muito com isso, de você ter uma cena com muitos elementos e você ter um corte seco num ambiente com emoções muito opostas, né? E aí você conhece um professor, daí tem essa cena meio desconexa, uma música linda, e entra para dentro de uma escola onde você vai conhecer 4 professores ali naquele ambiente. E esse professor, esses professores, ele foca mais no... me fugiu o nome do personagem, Martin, talvez? Martin é o protagonista, isso. É o protagonista, que é um dos melhores atores da atualidade, sem sombra de dúvidas, né? Mads Mikkelsen. Ele é o Putin, né? O Não, Putin, entre não aspas, não é do House of Cards? É o irmão dele, o Lars. O Mads é mais conhecido daquela série Hannibal. E também fez A Caça, e fez Aí, Ele é 200 filmes dinamarqueses, né? Mas ele é o Sarin da Dinamarca, né? Isso. E, enfim, eles estão nessa angústia, né? O que mostra que eles estão nessa angústia e desconectados do entorno deles. Então, eles são professores que não dão bola para os alunos já estão inconformados e querem que demitam os professores, porque eles sentem que eles têm toda uma vida e eles precisam aprender rápido para ir bem nas notas. E esses professores que estão desconectados não estão ajudando em nada. E eles estão envolvidos nesse dia a dia de ansiedade, angústia. E eles, num dia ali, eles se reúnem, são amigos de longa data, também por ser um país muito pequeno, né? As pessoas elas têm um convívio muito maior durante a sua jornada desde pequeno, então eles são amigos de longa data. E eles debatem uma teoria obscura que realmente existe, de que para você ser melhor, o homem ele tem uma deficiência a humanidade tem uma deficiência de 0,5% de algo no sangue, que você tem que chegar nesses 0,5% para você conseguir viver a vida de uma maneira muito mais intensa. E eles propõem esse desafio e começam a fazer. E com várias regras também, né? Acho que vem um pouco do dogma ali, né? Tudo tem que ser cheio de regras. Não pode nada depois das 18, não pode passar das 18 horas, não pode passar dos 0,5%, você tem que atingir o 0,5% antes de você entrar, né, no teu horário de trabalho, você tem que ficar monitorando com um bafômetro para você manter esse 0,5%. E aí vai todo o filme em cima de tudo que acontece, eles realmente se tornam pessoas muito mais interessantes, muito mais interessadas pela vida. Isso muda completamente o humor ao redor deles, os alunos começam a elogiá-los, mas nem tudo, né? Porque daí ainda tem as famílias que elas estão num outro tempo. E eles decidem ampliando isso, né? E eles vão ampliando o nível de consumo de álcool no sangue para você chegar... Porque eles acham que cada vez quando eles colocarem vai ficar melhor. E aí o filme assim, é incrível nesses momentos, né? Que mostram lá o professor de educação física, quando ele apoia um menininho de óculos para conseguir ser melhor no futebol. E são várias, né? Cada um é professor de educação física, o outro é professor de história. Então o professor de história, que é o Martin, dele mostra quem falou que nunca tomou bebida alcoólica antes do café da manhã.
e quem era abstêmio. Daí todo mundo dele põe Churchill e Hitler, né? Então ele quer mostrar que Churchill era uma pessoa muito melhor e fazia consumo de álcool, e Hitler que era... Acho que ele quer mostrar aí que o álcool não. Você não pode determinar o caráter de uma pessoa pelo álcool, né? Ele tá meio que passando um Exatamente, panão aí pro. Assim, pro consumo. exatamente. E que muitos facínoras se escondem em discursos moralistas, né? E e aí eles vão, é óbvio que você já tem aquela tensão, o filme vai tendo muitas partes engraçadas, mesclando com drama, as coisas vão se acentuando, eles vão aumentando esse nível de bebida, colocam cocaína também dentro dessa composição, até que você já sabe que vai chegar no momento que tudo aquilo vai virar uma desgraceira total. Chega esse momento, e eles têm uma pane, eles vão rediscutir, acabam com isso. E eu não revi o filme, tá? Então, se vocês podem me interromper se eu tiver esquecido de alguma coisa. Eu posso só ilustrar melhor esse momento. Lá. Eles vão aumentando. Eles têm essa ideia de fazer um pretenso estudo acadêmico sobre isso. Eles querem, como se fosse uma desculpa deles escreverem um artigo testando a hipótese do filósofo lá que falava dessa coisa que a gente precisava, o ser humano precisava ter um nível alcoólico maior no sangue. E eles vão aumentando, portanto, a quantidade de álcool consumida diariamente, e a última etapa é quando eles querem passar de todos os limites, né? Então eles até falam assim, olha, se você beber, digamos, dependendo da pessoa, de 7 a 15 doses, você vai ficar farto e normalmente você vai parar de beber ali, né? Vai ficar bastante bêbado, vai voltar para casa. O que a gente quer é passar disso, a gente quer exagerar, a gente quer ultrapassar isso. E aí todos eles exageram bastante, tem uma noitada, vão em vários lugares, bebem várias bebidas diferentes e tal, e aí quando cada um volta para casa, volta numa situação, como era de se esperar, bastante lastimável, né? E aí existem repercussões sociais a partir desse Isso, retorno aí, deles. aí eles começam a ser descobertos na escola, que eles estão... Tem gente ali que está se excedendo, eles perdem, um deles morre, o outro tem a família destruída ali, né? Assim, não foi necessariamente destruída, mas Desestruturado, né? desestruturada. Então tem essas repercussões, até que o momento que chega ali, um momento da consciência coletiva deles, onde eles sentem que, enfim, está na hora de voltar a fazer escolhas, né? Esse é um ponto muito importante. Está na hora de fazer escolhas. Quando você tem um final, e aí eles vão para a fase final, né? Então esse é todo o filme. Quando eles vão para a fase final, que é uma cena que eu não sei se eu explico ela ou se eu deixo, porque ela é simplesmente arrebatadora, né? Você está se referindo Mas à última cena do filme a mesmo, última já cena... na Isso. formatura, né? Depois do velório do amigo que morre. Isso. Porque daí eles vão para o velório, e aí agora eu vou começar então a parte explicativa. Então você tem isso, né? Então é um filme que ele é muito depressivo, mas ele é um depressivo com muita carga de humor, porque são ótimos atores. Vamos colocar agora uma perspectiva. Quem filmou, o Thomas Vinterberg, ele perdeu a filha com 4 dias de filmagem, e a filha ia participar do filme. E ela ia participar do filme, ela construiu o filme com ele, estava mexendo no roteiro, e ela seria uma das filhas do casal. Vários dos atores jovens são da turma da filha dele, que participaram do filme. Então, quando aparece o coral, quando aparece aquilo ali, é gente da turma da filha do Thomas Vinterberg. Então ele usa, então não tem como falar que esse filme ele é construído sem esse fator, porque eles chegaram a discutir, né, se eles iam levar ou não para frente, e todo mundo chegou a um acordo, os atores ali que são incríveis, de que, ó, esse é o jeito para gente segurar o Thomas Vinterberg aqui, aguentar passar por isso, passando por esse filme. E quando você vai ver as cenas de amigos, né, de suporte entre eles, você vê uma fraternidade que é muito pouco, é muito difícil de ser explorada com a profundidade que o Thomas Vinterberg traz, e eu acho que é porque é uma fraternidade que contamina a tela e contamina o diretor. O diretor estava entre aqueles 4 amigos que estavam ali
enfim, colocando tudo para fora, que estavam tentando achar um novo caminho, tentando curar as feridas do passado, né? Então são 5 personagens, né? Então são 4 amigos, mas tem a alma do Thomas Vinterberg que está ali quando você olha eles na mesa, quando você olha eles rolando no chão, né? Isso é muito importante. E aí volta para a parte da minha interpretação. Eu vou tentar ser mais rápido. Desculpa, eu tentei, mas não consegui. Que aqui ele tem uma carga muito forte da filosofia existencialista, né? E é por isso que eu me amarrei tanto no filme, porque eu consegui pegar isso, né, durante o filme, mas depois, quando eu fui ler sobre Kierkegaard e assisti alguns vídeos, algumas coisas, eu vi como as coisas se conectavam muito mais. O que você tem ali dentro do filme que ele explora isso com maestria? Para o Kierkegaard e para alguns existencialistas, você existe três fases para ele, né? Você teria 3 fases para você realmente se tornar um humano. Você pode ficar em círculos, numa angústia, onde você sempre tem a oportunidade, mas você deixa essa oportunidade passar, e você se torna desinteressante, você se torna alguém angustiado e alguém ansioso. E para mim isso fica claro que é toda a primeira parte do filme, né? Eles estão ali, eles estão presos naquele, eles já não enxergam mais o brilho da vida, né? Apesar de estar na mão deles, mas eles não conseguem. Então, sempre que você faz uma escolha, eles fazem uma escolha voltando para o passado, né? Que é voltar ao mesmo dia. E a partir de algum momento você tem o pulo para a fase 2 daquilo que o Kierkegaard fala, que seria o seu estágio ético, digamos assim. A primeira parte seria o estágio estético, quando você só vive, e você vai para a parte do estágio ético, quando você assume a responsabilidade de fazer escolhas. Quando que eles assumem a responsabilidade de fazer escolhas? Quando eles falam, vamos usar o álcool como um agente para que eu tente mudar meu destino, né? Isso é a tentativa deles. Mas, sobre esse olhar do Kierkegaard, isso também ele é muito hedonista, né? Você vai conseguir, você realmente está começando a ter uma noção da busca, ou pelo menos você está tentando se desvencilhar eu vou usar o eterno retorno, mas não é o eterno retorno, tá? Porque o eterno retorno é outra coisa completamente diferente. Mas esse círculo de angústia. Mas mesmo assim você ainda está preso na moralidade vigente, né? Então você ainda está preso que, apesar de você ter conseguido romper com a tua angústia, você ainda assim você está preso na moralidade externa e você está tentando usar as regras externas, que é o que eles têm feito, né? Usando as regras que eles mesmo criaram para ter uma falsa sensação de que eles recuperaram o seu potencial como humano, né? E é isso o grande arco do filme, né? Que vai culminar que, como o Kierkegaard dizia, ela é quase superficial, né? É uma falsa esperança, né? E é isso que eles têm até quando eles descobrem que eles vão precisar fazer escolhas muito mais profundas. Porque se eles não fizerem essas escolhas muito mais profundas, eles ficam presos naquilo. Que é quando ele chama de o duplo salto, e que muitos falam que é o salto da fé. Que é a única maneira de você voltar à vida é quando você faz essa escolha existencial de que, sim, eu me entrego, né? E muitos usam isso para explicar um pouco melhor a questão do Abraão, né? O Abraão, ele está preso, ele está tentando arrumar as coisas ali, e um dia vem de fora Deus e fala, você vai ter que matar o seu filho, né? E ele não tem dúvidas, né? Ele tem que fazer um salto, um duplo salto para o desconhecido, para que ele consiga encontrar a razão do motivo da própria vida. E é isso que é o final do filme, arrebatador. Que é quando ele consegue identificar, e por que é o ciclo, né? Quando que ele rompe o ciclo? O filme começa com os jovens cantando a música, e o filme termina com com outros jovens da mesma idade cantando a mesma música. É o É mesmo o ciclo. ciclo. É o ciclo. Então, para ele conseguir se livrar disso, e para que ele olha para a juventude,
enxerga o potencial da vida e ele tem que tomar um ato absurdo, que é fazer uma nova escolha, uma escolha talvez a mais difícil de todas, e saltar para o desconhecido, porque aí sim ele vai conseguir fazer uma nova jornada. Desculpa, Evandro, eu vou ter que te interromper aqui assim, e vou ter que te fazer essa pergunta. Qual a escolha? Seja mais explícito, por favor. Eu tô pensando um monte de coisa aqui, mas eu queria saber a tua interpretação. Qual é essa escolha que ele faz no final? A escolha que ele faz é são 3 escolhas, tá? Uma, recuperar a alegria que está na mão dele, e ele vê isso nos jovens que estão dançando, e que ele já foi esse jovem, mas ele voltou para trás, né? Ele ficou andando em círculos sem viver a vida, né? A outra é que a esposa dele fala que quer voltar, é uma chance dele recomeçar, e ele não pode ser o mesmo cara que ele foi durante os últimos 20 anos, certo? E a outra é o salto do desconhecido, que é o final. E aí eu não vou falar. Que é a dancinha. Pode falar. Que é o minuto final da dancinha. É quando existe o desconhecido, ou seja, você encontrou, você transcendeu isso, né? Qual é a verdadeira escolha do Abraão? A verdadeira escolha dele não era matar ou não o filho, né? Era se você acreditava no absurdo e se encontrava com isso ou não. Se você era capaz de entregar tudo a partir daquele salto que você queria dar. Salto de fé. É isso. O salto de fé. E a partir disso, você realmente tem a liberdade, né? A liberdade ela só vai ser alcançada se você conseguir sair por todos os estágios, lembrando, estágio o estético, o estágio ético, e no final, e aí me desculpe, eu não sou uma pessoa religiosa, mas ele construiu isso em cima de uma religião. O último final é o estado religioso. Mas eu nem acho, Evandro, eu nem acho que esse conceito do estágio religioso, nesse caso, se refira exatamente a uma religião dogmática. Claro, ele era cristão, mas aí quando a gente está discutindo isso filosoficamente, quando a gente está discutindo filosoficamente, você é um estado contemplativo, religioso, independentemente de denominação. Isso, ele era muito crítico às igrejas, aos dogmas, ele era muito crítico a isso, né? Então, e ele realmente achava que o espírito da vida está na transcendência. E essa transcendência talvez possa ser Deus, né? Ou para outra pessoa. Aqui o Thomas Kierkegaard faz muito inteligentemente, essa transcendência é a própria alegria de viver, que ele enxerga nos jovens de volta e fala, agora é a minha vez, e eu não vou... Cara, eu gostei pra caramba de tudo que você disse, mas deixa eu só fazer outra pergunta. Eu preciso... E o álcool nessa história toda? O álcool é a ferramenta que permite eles passar de um estágio para outro, onde eles acham que eles vão fazer uma nova escolha, certo? Ele está sempre fazendo as mesmas escolhas, todo dia, certo? Ele sai de casa, vai lá dar uma aula chata, chega em casa, fica totalmente isolado. Não, entendi. É aquele catalisador, né? O álcool é o primeiro catalisador onde você fala, existe uma saída, é onde eles buscam a saída, né? Tá, mas o álcool não é ruim. O álcool é uma ferramenta, porque ele enxergou que, quando eles eram jovens, o álcool é uma ferramenta de passagem naquela sociedade. Uhum. Só que você se perde pensando que pode ser sempre o álcool. Só que o que ele enxerga, no meu ponto de vista, e o que ele mostra, é a passagem, é a felicidade da juventude. É a felicidade de viver. E pense, é um cara que acabou de perder uma filha adolescente, que estava naquele momento da vida. No momento da felicidade. Da entrada na vida adulta, né? Cheio de esperança. Da passagem, toda uma vida. E todas as ilusões do mundo. Isso. Esse personagem não está vivendo a vida. E ele é um cara que, o personagem principal é um cara que aos 50 anos ele tá farto daquela vida adulta. É uma vida que se tornou uma vida aborrecida, né? Ele não olha para nada que ele tenha feito, ele é uma pessoa que tem uma família, é uma pessoa que tem uma trajetória profissional, e depois, ao longo do filme, a gente vem a saber que tinha um potencial ali para atuar como professor, e que naquele estágio da vida ele está morto por dentro. Né? Ele está repetindo os dias dele sem nenhuma emoção em nada. Né? Então ele dá uma aula aborrecida, ele chega em casa, ele faz as refeições, ele não se relaciona praticamente com a família dele, e assim passam os dias. E é muito importante nisso tudo que eu estou falando,
a oportunidade. Você todo dia e toda hora você tem a oportunidade, mas normalmente você faz a mesma escolha que você já fez e você fica nesse ciclo de repetição. Então, é meio que o caminho natural. É você ter a repetição e você ter uma oportunidade para sair da repetição, mas isso não basta. E aqui está o álcool, tá? Isso não basta, porque você vai precisar chegar realmente na libertação, na liberdade, ou na transcendência, ou na fé, ou onde você, dependendo de onde, como você entende o mundo, é onde você quer chegar. Mas o fato é que você precisa trazer o controle, né, dessa dádiva, que é a vida, né? Lembrando, isso a gente está falando de um diretor que perdeu uma filha de adolescente, 17 anos, na primeira semana de filmagem do filme, né? É isso, queria ouvir vocês. Por isso que eu recomendo, tem que ir com muito espírito aberto para você realmente ter uma reflexão e sair com, talvez agora até dou razão, de ressaca, né? Uma ressaca de tanto tipo de consideração que você tem que fazer ali durante o filme. E aí, quem que vai detonar agora? Não vou detonar nem um pouco. Ah, ficou com medo. Eu acabei de ver o filme, na verdade, assim, faz 1 hora, sei lá, 1 hora e meia que eu acabei de ver o filme. E, assim, acho que o teu comentário aí tornou o filme muito maior do que eu tinha visto. Eu só, assim, você foi atrás, acho que tem lá o negócio do Kierkegaard pra caramba. Eu acho que tem uma influência ali que eu fico só me perguntando se o espectador comum, ou como hoje alguém no meu texto lá comentou, o leitor leigo, o espectador leigo, vai pescar esse tipo de coisa, entendeu? Mas assim, não tô falando que isso tem... Paulo, que isso que a gente considere comum. Então, vamos lá. A gente está falando da sociedade dinamarquesa, a gente está falando de um diretor dinamarquês, de um dos maiores filósofos da humanidade, que é dinamarquês, e tem toda uma obra dentro da Dinamarca. Eu entendo. Seja um pensamento muito senso comum, assim como o niilismo, assim como o próprio Nietzsche com o Eterno Retorno. Cara, vamos tentar fazer uma interpretação sobre isso tudo que eu falei do ponto de vista de Nietzsche. Ele vai falar coisas muito parecidas, né? Ele vai falar que a gente é um homem, um animal que precisa viver e precisa viver intensamente. E se você estiver preso num ciclo, você tem que se desprender desse círculo, você tem que jogar a enguia que está na tua boca, a cobra da cultura que te prende, que te amarra e que não te deixa respirar, para você olhar e viver a vida intensamente, independentemente de onde as coisas podem chegar. E de preferência aqui, né? Não lá fora. Então isso é algo que da filosofia de Kierkegaard é muito importante para a religião cristã até então. Você não vive para o depois. Você tem que usar a tua fé para viver a melhor vida possível aqui, né? E que depois é interpretado. Então, talvez não seja para o leitor comum aqui algo tão debatido, mas eu acho que para a cultura deles, Não, achei super interessante e tal. Eu fico me perguntando, mas isso não é uma crítica negativa ao filme, nem à sua interpretação, longe disso, mas eu só fico, assim, até eu acabei de ver o filme 1 hora e meia por aí, como eu falei, e por acaso eu tava ali conversando com um grupo de amigos, são médicos, na verdade, na maioria é médico, tem um pessoal de mercado financeiro e tal, e eles estavam... são esses, cara? Um pessoal louco aí. E eles tinham acabado eles tinham visto o filme também no fim de semana. E só que assim, é um pessoal que eles não são... Você trouxe toda uma visão muito, né, bastante intelectualizada e também com esse elemento externo que eu desconhecia da filha do diretor, que eu acho que o filme ganha uma outra dimensão realmente quando você tem essa reafirmação da vida, né? Diante da perda de uma filha. E daí, assim, eu gostei pra caramba de tudo que você falou, eu só ficou entrando em choque na minha cabeça os meus amigos lá assistindo o filme, e eles estavam se perguntando, nossa, mas o filme é o cara lá enchendo a cara e no final ele fica feliz, então o filme quer dizer que encher a cara, a gente tem que enfrentar os medos da vida, mas encher a cara para dar aquela coragem, entendeu? Eu só tô trazendo para o debate, na verdade, essa visão que não é exatamente a minha visão. O que eu
achei no filme interessante, mas me incomodou um pouco foi esse lado um pouco amoral. Eu acho que ele estava tentando fazer uma crítica à moralidade, e daí ele estava tentando trazer um pouco a superioridade dessa visão meio do mirante, a moral, sabe? Você conseguir. Não, eu não concordo, porque, na Não, verdade, a gente joga a moralidade nas drogas, e ele está falando, o problema não é as drogas ou o álcool, eles são só coisas da nossa existência. O problema está dentro, né? não, sim. De quem usa. Então, é isso que ele fala, ele pode, com o álcool, ter uma performance incrível, pode cair e pode se redescobrir, porque é assim como o ar, assim como a água, é só um elemento entre tantos. E assim, na verdade, isso. Eu estabeleci uma ligação entre o consumo de álcool nesse filme. E talvez vocês digam que a ligação é muito louca, mas enfim. E o fato naquele O Som do Silêncio. O Som do Silêncio o nome? Som do Metal, o Som do Silêncio, nunca lembro. Em português, O Som do Silêncio. Isso. Nesse filme, que o fato do cara ser um ex-viciado, né? Eu não sei, eu acho que nesse ponto, assim, os filmes se unem um pouco, pelo que eu tô entendendo também do que você tá dizendo, que é o momento ali da queda, né? Que todo. Aí você puxou Nietzsche, talvez todo mundo que esteja buscando uma redenção precisa de um momento de queda, né? Aí também a gente vai entrar lá no Campbell, na jornada do herói, sempre Não, tem eu acho que essa não queda aí também. normalmente tem a queda, mas você não precisa da queda. A diferença, e ali eu acho que nem todos têm queda, né? Nem todos têm. A Eu acho que diferença é a tem vontade. gradações de queda. Não tem queda, só para. Mas o lance não é você ter a queda, mas é em que momento, qual é o teu momento para você mudar as coisas. Você não precisa estar no fundo do poço necessariamente. Sim. Falei, Sabag. Eu ia fazer uma piada dizendo que o nosso espectador hoje veio atrás de uma indicação de filme e está saindo aqui com um TED Talk sobre filosofia existencialista, kierkegaardiana, né? Assim, é evidente a influência filosófica no filme. Eu não me sinto muito à vontade de fazer esse debate filosófico. Aliás, eu tenho uma certa paura assim, de entrar nesse tipo de debate, sabe? O filme é a luz da filosofia, o filme é a luz da psicologia e qualquer coisa assim. Eu não me sinto à vontade, simplesmente porque não sou filósofo, não conheço nada do Kierkegaard que vá além da orelha, né? Então, não me sentiria à vontade para me aprofundar nesses conceitos. Embora tenha trazido aqui quem está assistindo a gente. A minha imagem de fundo aqui é um salto de fé, mas é um salto de fé não... que é um conceito kierkegaardiano, mas isso aqui é de um videogame, da série Assassin's Creed, e que o personagem principal lhe dá esse salto de fé e me ajudou a lembrar, a ter essa imagem na cabeça do que seria essa ideia do salto da fé ali, da passagem do estágio, né? Acho que a passagem de Abraão, a passagem bíblica de Abraão, boa parte dos nossos leitores deve conhecer. Explica um pouco o que é isso, né? Você depositar não na desconfiança do ato, que seria o salto, né, em si, mas sim na certeza de que o resultado vai ser um resultado esperado, positivo, adequado a você, né? Essa passagem. Mas eu não acho que o filme, eu acho que o filme ele consegue se vender independentemente disso, né? Você falou, Paulo, por exemplo, assim, eu fico pensando no espectador que não traga essa referência. Eu não tinha essa informação que o Ivan trouxe a respeito da morte da filha do diretor, mas não me sinto também nenhum conhecedor de filosofia existencialista para querer me aprofundar fazendo essa leitura e tentar identificar, que foi uma coisa que enquanto o Ivan estava falando, eu estava tentando encontrar assim, então qual que é o momento na história da passagem do estágio ético para o estágio religioso, assim, em que momento do filme isso acontece, e eu desisti porque eu não acho que eu ia fazer um chute.
Eu ia fazer uma leitura baseada na minha percepção e no pouco que eu conheço a respeito disso. Então eu não acho que isso deva assustar nenhum espectador. Eu discordo até do Evandro de colocar esse filme na mesma categoria de outros filmes muito difíceis de encarar. Não acho. Eu acho que seja um filme até que tem uma condição de agradar o espectador médio, independentemente dele estar disposto a entrar nessa viagem filosófica, sabe? Independentemente de conhecer a trajetória do diretor, seja pelo Dogma, pela história dele como diretor de cinema, seja pela história pessoal dele, né? E mesmo a citação a Kierkegaard, que é fato dentro do filme, é algo que a gente pode ver a partir disso. Assim, eu fui buscar, enquanto vocês estavam falando aqui, qual é aquela citação inicial do filme, né? Que é o filme abre com essa citação que diz, uma citação do Kierkegaard, filósofo. A juventude é um sonho e o que está dentro do sonho é o amor, ou algo assim, não é? É algo assim, né? E vai variar de tradução em tradução, né? Mas aqui eu peguei aqui. O que é a juventude? Um sonho. O que é o amor? O conteúdo do sonho. Né? Então, o filme se trata disso. O filme se trata da eu não tinha contemplação da pensado nisso, juventude. Sabag, mas isso responde também o Paulo. Mas quando é que ele faz a outra transição? A transição é justamente quando ele encontra o amor na juventude e ele faz o salto da fé. Que é o final. Acho que são respostas bem possíveis, Evandro. Sim, é uma interpretação, gente. Isso, não é a verdade absoluta. Não, nem saberíamos, né? Nem existe, né? Bem dizer. Mas eu acredito que a citação seja suficiente, mesmo para quem não é interessado em filosofia, não conhece, não leu sobre existencialismo, qualquer coisa assim, seja o suficiente para te introduzir ao tipo de história que o seu filme vai se propor a contar, né? Eu acho que essa história do professor, que tem os amigos que são professores, que estão vivendo uma vida modorrenta e que se propõem a sair desse estágio, né? Eles se propõem a alcançar um estágio diferente, isso vai levar eles para desfechos diferentes, cada um vai ter um desfecho próprio a partir dessa experiência que eles vão fazer de consumir álcool, né? Alguns vão ter bons e maus momentos, outros só vão ter bons momentos, e um vai terminar muito tragicamente, que a gente já falou aqui, né? Um dos personagens morre devido ao consumo excessivo de álcool, né? O filme não é leviano nesse sentido de apontar o álcool como se fosse um caminho, uma coisa, isso aí qualquer um pode fazer, jovem deve mesmo beber, ou beba você também, que você vai se dar bem na vida, que pode ser bom para você, né? Não é, a gente sabe que existe o alcoolismo, uma doença severa no mundo de hoje, né? Então seria irresponsável da parte de qualquer um de nós imaginar que estimular o consumo excessivo de álcool traga só resultados positivos para quem quer que seja. E eu acho que o filme não trata disso, inclusive quando ele está tratando do álcool. Eu acho que o filme está se referindo a essa citação inicial, porque o que está se buscando ali é o álcool como um intermédio, e mesmo a religião faz isso quando comunga, né, o uso do álcool, como o sangue de Cristo, por exemplo. Algumas religiões, pelo menos a religião cristã, né, católica, tem esse rito bastante comum, oferecer esse álcool como intermédio para alguma coisa. Então, me parece, na minha interpretação, que esses personagens, o que eles estão buscando é esse estágio intermediário, que fica ali entre o sono, o sonho, a realidade, que é aquele estágio que a gente pode colocar ali como 0,5% de álcool no sangue, que eu traduziria como estágio que está todo mundo alegre, né? Quando você bebeu um pouquinho, um tanto que seja lá, é que você tá alegre, né? Sabag, eu te amo, cara. Você não tá fora de si, você não tá passando vergonha, você tem noção de tudo que tá acontecendo, só que você saiu. É a cola social ali, né? Isso, que a gente usa muito, né, como lubrificante social, muitas vezes. E acho que, claro, eles vão partindo dessas experiências, vão tomando um caminho mais perigoso disso, e o filme mostra isso muito bem, mas me parece que o que eles estão tratando é isso, na verdade. Como que você consegue se descolar um pouco da tua realidade do dia a dia, quando você consegue tocar um pouco o mundo onírico, né, que é o mundo do sonho, o mundo da ilusão, e como que talvez nesse estágio intermediário que é difícil de atingir, é difícil de você encontrar isso, não existe uma maneira fácil de fazer isso, porque você poderia supor, por exemplo, o consumo de droga, e eu falo até de drogas legalizadas, né? Se você consumir uma quantidade muito específica daquela droga diariamente, você vai conseguir atingir aquele estágio. É difícil fazer isso, porque muitos de nós não vamos ter uma boa relação com isso,
isso, vamos criar dependência disso, o nosso organismo iria exigir doses maiores disso para continuar encontrando. Você pode substituir isso por gente que é viciada em esportes radicais, por exemplo, né? Em adrenalina, em serotonina e tal. Por que quem costuma praticar esportes radicais, quanto mais o tempo passa, vai precisando de desafios cada vez maiores? Porque o seu corpo normalmente vai exigindo cada vez mais doses maiores daquilo. Então, a imperfeição humana faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de ter um contato sadio com esse mundo dos sonhos, né? Com esse mundo onírico, que não está só no nosso sono, está também nos pequenos prazeres da vida, em enxergar a poesia da vida. E aí eu concordo com o Evandro quando ele está colocando o filme dessa maneira. Para mim, acho que o filme é acessível e uma boa experiência, porque é uma jornada de descoberta desses personagens do lado bom da vida, sabe? De como você consegue encontrar prazer nas pequenas coisas, sabe? Eu me identifiquei muito com o personagem dos professores, porque eu já fui professor até recentemente, e sei o quanto é um desafio para o professor você manter a sua aula no mínimo interessante para quem está ali ouvindo. É muito fácil você cair num padrão, sabe, de falar as mesmas coisas, de repetir coisas que você já ouviu, e quando você vê, você está quase como um robô ali, sem dialogar mais com os estudantes, né? E aí o que o personagem faz quando ele bebe um pouquinho, na primeira aula que ele vai dar é propor uma atividade, dar mais espaço para os estudantes se manifestarem, né? Levar aquilo de um jeito que eles possam se envolver mais com aquele assunto, a mesma matéria que ele lecionava diariamente. Então eu acho que o filme ele tem essa grande qualidade. Ele permite que ele mostra como os personagens conseguem reencontrar uma dose de vida nos seus cotidianos que estavam deixando eles mortos por dentro. Essa imagem me veio, as pessoas estavam mortas por dentro. Então vai reencontrar graça no que faz, vai reencontrar o amor da família, vai reencontrar o tesão de viver, né? Para usar uma expressão bem lugar comum, né? E acho que o filme inteiro está permeado por isso, né? Não, acho que seria uma leitura rasa, Paulo, me perdoe quem fez esse comentário, mas leitura rasa de que o filme está incentivando que é a bebedeira que leva para isso. Pelo contrário, é difícil encontrar uma relação sadia com o álcool. Não é para todo mundo isso, né? Você conseguir fazer uso disso na vida social, seja diariamente, seja mais raramente, né? E isso ser uma coisa que simplesmente seja um momento agradável. Uma das primeiras cenas em que eles bebem no filme é um jantar de aniversário de um dos professores, em que um deles não vai beber, porque precisa dirigir e tal. E ele começa a ficar de fora daquilo, porque os amigos só estão ali tomando a primeira dose, tomando a primeira taça de vinho e tal. E todo mundo que consegue ter uma relação sadia com a bebida sabe como isso é positivo. Como é bom você estar em comunhão, para usar outro termo religioso, com seus amigos e conseguir usar a bebida para entrar num estágio diferente, um estágio de harmonia, um estágio de alegria, de felicidade. Então, para mim, o filme é isso. Ele está tentando contar essa história de como é frágil essa relação com o onírico, né? Mas acho que ele faz isso de uma maneira bastante poética, visualmente perfeita. Grande momento do Thomas Vinterberg, aprendeu muito a fazer cinema, né, no Dogma, desde o Dogma 95, um grande cineasta. A cultura nórdica, o Mads Mikkelsen, que é o ator principal aí, que é o cara que talvez a maioria conheça lá da série Hannibal, é uma espécie de William Dafoe nórdico, né? Porque o cara é um grande ator. Tem inclusive a mesma fisionomia do William Dafoe, né? Assim, uma cara meio castigada, já um cara mais de 50 anos, mas um grande ator. Aliás, o elenco inteiro está muito bem nesse filme, mas assim, isso significa que é um trabalho de direção muito bem feito, né? Então, assim, eu recomendo, acho que o filme é uma grande experiência, vai concorrer a Oscar, para mim é indiferente se ele ganha ou não ganha, mas um trabalho de alto nível do Vinterberg. Lamento saber dessa tragédia pessoal na vida dele, mas eu digo para vocês o seguinte, gente, quem está escutando a gente até agora aqui, você pode ter essa pira filosófica, você pode querer entrar nisso, ler mais sobre os existencialistas, entender melhor quem é Kierkegaard, entender a relação que ele tem com a cultura dinamarquesa. Para nós, olhando do Brasil aqui, eu acho fascinante, eu até fiz no último podcast a indicação de uma série sueca, né? Esse filme é dinamarquês. O contato que a gente tem com a cultura nórdica é muito pouco, né? É uma cultura ocidental, mas ainda é uma cultura que para nós
Aqui na América do Sul, a gente tem pouco costume, né, de ver um pouco da vida deles ali. E a Dinamarca é um país extremamente desenvolvido, altíssimo índice de desenvolvimento humano, né, mas que também tem os seus problemas sociais, também é muito pequeno, uma vida comunitária diferente, o tempo, o efeito da temperatura tem nas pessoas, ali, aquela vida comunitária menos diversa do que a gente tem num país como o Brasil, por exemplo, né. Então, é claro que isso também vai encontrar problema social na bebida, por exemplo. Tem até uma fala do filme da personagem, da esposa do protagonista, que ela diz isso, né? O meu problema não é que você beba. Todo mundo nesse país bebe demais, alguma coisa aqui. Tudo que esse país faz é beber demais, né? E se a gente fosse olhar o índice de consumo de bebida alcoólica, a gente vai ver que os países nórdicos sempre têm um alto nível de consumo de bebida alcoólica, né? E um alto nível de suicídio também, né? E também isso, né? Mesmo com o estado de bem-estar social. Por isso que eu acho que ele tenta tirar essa carga da bebida alcoólica. Tipo, até por essa frase. Como que é a frase que ela fala? Eu não me importo que você beba com seus amigos, afinal, isso tudo que esse país faz é beber demais. Então eu acho que ele faz isso, ele tira isso da frente, né? Ele fala, tá bom, todo mundo bebe demais, mas o problema aqui é outro. É de outra natureza, né? E assim, para terminar, o filme termina. A sequência final é maravilhosa. E a gente pode fazer essa leitura filosófica se quiser, né? Do salto da fé, do personagem, enfim, encontrando ali, ou redescobrindo o amor que ele tem pela vida, pela juventude. São várias possibilidades interpretativas. Eu não concordo com você, porque eu acho que se não tiver uma interpretação, a cena não faz sentido. Ela não é lógica suficiente, entende? Tipo, se você só enxergar aquilo, tipo assim, afinal, como que você termina um filme daquele jeito? Exige a interpretação. O personagem que faz, o professor, que é professor de música, um belíssimo personagem, inclusive, ali, né? O jeito que ele trabalha com os alunos e tal. Ele fala em um dado momento do filme, ele fala assim, será que esses alunos vão lembrar da gente? Alguma coisa assim. E aí o outro responde assim, claro que não. Esses alunos, assim que eles saírem daqui, eles vão esquecer da gente, né? E isso se choca com a história de um personagem jovem ali que está repetindo lá pela segunda, terceira vez, que quer sair, ele quer passar nos exames de uma vez porque ele não aguenta mais voltar para a escola. E que vai fazer uma prova sobre Kierkegaard. E aí, claro, a referência que o filme está fazendo, né? Mas veja, quando os professores, que são os personagens, os protagonistas do filme, eles conseguem fazer diferença na vida daqueles alunos e participam daquele momento de glória final, de passagem, do que se equivaleria aqui a passar no vestibular, né? Terminar o ensino médio e fazer a faculdade, alguma coisa assim, eles entendem que aquilo é um ritual de passagem para eles também. Agora, eles vão voltar no ano que vem, provavelmente, eles vão repetir aquilo com uma nova turma. Né? Então, eles encontrarem gozo naquela felicidade dos alunos também é um jeito deles estarem encontrando graça nas escolhas de vida que eles fizeram. Por isso que eu não acho que aquele final precise de uma interpretação muito maior do que essa, sabe? Reencontrar a sua função também, o seu motivo de existência de vida. E tem uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que vocês estão falando aqui, eu estou pensando também, que assim, a vida daqueles professores ali no comecinho do filme, ela é muito ordeira, né? É muito certinha, muito quadrada. E a gente precisa de um caos, né? Delinquentes, né? Eles começam procurando quem foram os alunos que ontem prenderam. A gente precisa de um certo caos, né? É aquele velho ciclo, né? Você tá no caos, você faz a ordem, você precisa de outro caos. Que daí vai entrar aí o leap of... como é que é? O salto de fé, né? O salto da fé. É isso, o salto da fé, que é você mergulhar nesse caos para buscar uma ordem. Mas essa ordem é curioso como não satisfaz, né? O ser humano se entedia muito rápido, né, com ela, né? Enquanto está só teoricamente, quando você está só ainda nessa fase do estético, né? Pô, Evandro, mas olha aqui que como o final, e aí a gente, né, obviamente dá spoilers aqui, isso não é novidade para ninguém, ele responde bem a isso, que o personagem do Vincent, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, ele está tentando, não é só devido à bebida, né? Mas o consumo que ele faz da bebida faz com que ele encare o fim do casamento dele. O casamento dele já estava terminado, já estava morto também, como se fosse um tronco seco. E aí, quando ele começa a beber demais,
as dificuldades da vida daquele casal se impõem até que eles se separam, e ele depois tenta reconquistar a mulher, ainda no trecho final do filme. E aí, nesse arco bem finalzinho, ela manda mensagens para ele de volta, tipo, olha, estou sentindo sua falta, né? Então dá uma fagulha de esperança para o espectador de que eles vão conseguir reatar. E aí você imagina o seguinte, que o problema que eles tiveram foi devido ao consumo excessivo de álcool. E desde então ele meio que para de beber. Né? Não, é que também tem um ponto que é o seguinte. Qual é a cena anterior a essa? A cena anterior a essa é ele enxergando as consequências dentro de uma igreja. Sim. Então ali ele começa a ter essa mudança e ele fala, putz, eu mudei uma vez, não funcionou e eu preciso fazer uma segunda. Mas ele vinha tentando antes disso reconquistar a mulher e se afastando da bebida. Ele vai tentar ajudar o amigo dele que tá virando um alcoólatra, né? Ele vai tentar conversar com a mulher, ele não bebe, ele tá bebendo água, ela até pede uma taça de vinho, ele não pede, então ele tá tentando se afastar de volta da bebida para tentar reconquistar o controle que ele tinha sobre esses aspectos da vida dele. E ainda assim ele não consegue naquele momento. A mulher acaba indo embora, ela vai morar em outra casa e tal. Ele fica solitário por um tempo. E aí no finalzinho do filme ele recebe as mensagens dela dizendo que ela tá com saudade dele. Então significa o quê? Que eles estão próximos de reatar, né? Só que o que ele faz no trecho final, ele não vai se afastar da bebida como se fosse uma coisa, puta, eu não posso mais beber de novo, que vai que eu fico bêbado e volto a comprometer as coisas com a minha mulher que eu estou tentando reconquistar aqui. Não, ele vai de novo em busca daquele momento, em busca daquela alegria, aquela... tem aquele termo em francês, né? Joie de vivre. Então, mas é porque não foi a bebida que destruiu o casamento dele. Não, nunca foi. Mas o personagem quem está assistindo, né? O personagem está encontrando essa medida. Tanto que ele está ali no fim, ele tá bebendo, ele está dançando finalmente. Ele está dançando com uma liberdade que ele nunca dançou antes, sendo que a dança era uma coisa que aparentemente era importante na juventude. Né? Sim. Paulo, desse teu coração congelado aí, como que você assistiu essa cena final? Como que você terminou depois dela? Talvez eu não tivesse num bom dia. Não, eu não tive esse momento catártico que você teve. Que assim, o meu momento mais catártico do filme foi um pouco antes, bem antes disso, na verdade. Você tá morto por dentro, então. Não é possível. Não, eu gostei, mas o meu momento catártico, na verdade, foi ali na prova do menino, que coincide logo depois vem a morte lá de um dos amigos, que foi assim... A prova sobre Kierkegaard. A prova sobre Kierkegaard que ele fala ali sobre você aceitar falhar, né? Aceitar ser falho, essa vulnerabilidade, senão você é incapaz de admirar e amar os outros. Isso aí me pegou pra caramba. Eu vou te falar que isso me pegou pra caramba e o resto do filme eu assisti meio assim, sob influência disso, pensando em que momentos eles estavam... esse negócio de se mostrar vulnerável para nós, homens, né? Não é muito fácil. Apesar dos meus trejeitos assim, eu também tenho dificuldades para isso. Então eu acho que eu assisti todo o restante do filme influenciado por essa... tentando encontrar nos personagens em que momento eles estavam se mostrando vulneráveis. Eu acho que isso acontece ali em vários momentos, que então... ali quando o cara conversa com a ex-mulher, ele tá, né, super vulnerável, que eu acho que é uma coisa que ele não se permitiu durante todo o casamento. Ali ele tá se mostrando vulnerável, então eu fiquei atento a isso. Eu não fiquei, não atentei pro... então eu saio mais uma vez derrotado aqui do podcast, porque eu tento entender o Paulo e eu realmente não consigo, porque alguém não conseguir se conectar com aquela cena que para mim tá entre as melhores da história, tá junto... Ô, louco! Porra, por quê? Aquela cena ali, pra mim, tá junto com o final de Dogville, tá junto com o final do Dançando no Escuro. Assim, ele tem a mesma nível de catarse, assim. E que, por coincidência, são todos diretores que bebem de uma fonte muito parecida. Não, mas você entendeu que o teu olhar foi ali direcionado até esse momento. O meu sofreu um desvio em algum momento. Mas a dança, aquilo ali não é catártico, aquilo ali não rompe com tudo que está sendo mostrado no filme? Acho que sim.
Sim, você tá falando, a gente conversou aqui sobre o salto de fé e tal, é uma coisa que realmente passou despercebido por mim, que eu tava... Não, mas eu nem tô falando da interpretação, eu tô falando da cena em si. A Paulo, cena. se você não se emocionou nessa cena, você tá morto por dentro, cara. Ah, eu odeio esse tipo de argumento. Agora, Eu concordar odeio quando o Paulo falar, profundamente esse tipo de o problema argumento. sou eu. Não, o problema não sou eu. O problema é que você gostou pra caramba da cena, velho. Mas Não é um você problema. recomenda Eu o acho, filme, Paulo? acho é isso? ótimo isso. Você recomenda o filme, então? Eu recomendo, claro, recomendo o Ótimo. filme, sim. Bem, eu achei um filmaço, achei... Mas acho que o filme ganhou, assim, eu vim pra cá, pro podcast hoje, eu gostei do filme e tal, mas eu acho que o Evandro, eu vou puxar seu saco aí, eu acho que a sua interpretação e o que você disse sobre o filme realmente acrescentou bastante e engrandeceu o filme. Ô, Paulo, o Evandro tinha dado a dica já. Quando ele indicou o filme, ele já falou pra gente ir olhar o Salto da Fé, cara. Mas você acha que eu escutei? Você acha que eu escutei? Não, Esse eu Eu não... Olha, eu quero me comunicar com esse espectador que talvez vá assistir ou tenha assistido o filme e não viu grande coisa, né? E talvez ele ouça a gente aqui e fale assim, nossa, mas é um debate cabeçudo, né? Eu quero ressaltar que não é isso, não é só isso. Né? Você pode entrar nessa se você quiser, você pode ficar querendo ter esse papo filosófico, rende ótimas discussões, e talvez seja isso que a gente faça aqui, programa após programa. Mas ele tem um valor em si, ele pode ser um ótimo entretenimento para você, no sentido de você desfrutar uma obra cinematográfica de grande qualidade, uma história tocante que fala sobre a natureza humana. Verdade. Então vamos para as notas. Eu vou começar dando aqui. Vai lá. Eu vou dar um 9,5. Eu vou dar um 9,5. E esse e-mail eu vou tirar porque eu vou explicar para vocês que é bem certinho. Quando você está no auge de que eles estão se tornando os caras legais por causa do álcool, ele faz umas cenas lindas. Aquela do piazinho, né, da comemoração, ele faz umas cenas incríveis. Só que eu ali achei que ele foi diretor demais. Ali ficou plástico demais e eu senti que ele se desconectou para fazer... Você está falando da cena do Oclinhos? Também. Então, nesse momento, o filme ele dá uma pequena mudada de clima, ele sai do introspectivo, ele sai da observação e ele vira um clipão, assim, sabe? Mas tudo bem. Então, eu só estou tirando isso porque naquele momento eu falei, é cinema demais isso daqui, mas sem problema. Qual que é a tua nota? Calma aí, você tá tirando nota porque você achou que o momento era cinema demais? Sim. Uhum. Ok. Eu vou dar... Perdeu a espontaneidade. Eu vou dar 8,5. Porque eu tô em crise no momento e tô pensando se eu tô precisando de um novo salto de fé. Sempre estaremos. Eu tô em crise. Eu tô em crise, pô! Eu só queria dizer para quem quiser saber mais sobre o cara que tem essa teoria do 0,5% a mais de álcool no sangue, é o psiquiatra norueguês Finn Skarderud. Tinha que ser, né? Norueguês. Cara, esses nórdicos doidos, assim, eu gosto muito das coisas deles lá e tento me entender com isso. Olha, eu vou dar uma de Evandro e vou copiar a nota do Paulo. Eu acho que é um grande 8,5 esse filme e, assim, acho que 8,5 é uma ótima nota para esse filme. Tá bom, então vamos. Pera aí. E vamos pra... você tá pegar mexendo na planilha? Mads Mikkelsen, grande ator. Gostaram dessa? William Dafoe nórdico, que tal? Sim. Ó, média 8,33, que se equivale ao Som do Silêncio. Não pode ser 8,33. Você dividiu? 8,83. Tá. 8,83. Verdade. Tá acima do Som do Silêncio. Perde só para The Crown. Vocês amaram The Crown? Ué. E Uma Vida Oculta. 9,13. Quase Uma Vida Oculta. Então, foi um ótimo programa, hein? Isso aí. Mais um para conta. Vamos lá, então, para as indicações finais. Não, mas Evandro, eu até fiz isso, queria fazer esse comentário aqui. Acho que você está trazendo ótimas indicações para a gente, trazendo referências diferentes aí. Quero ver até quando você vai continuar acertando, viu? Porque não é fácil.
Cara, o meu objetivo é descobrir se... Como que é o nome daquele teste lá do Kadik para você descobrir robôs? Teste de Turing? Ah, sim. Eu estou fazendo um teste de Turing com o Paulo. Eu trago só filmes incríveis até ver a hora que ele se dobra e falar, entendi, esse filme realmente é bom. Então, Não, enquanto eu não, tiver é que assim, eu acho satisfação, engraçado. Não basta eu gostar, eu tenho que gostar pelos motivos que o Evandro quer que eu goste, Isso. entendeu? Não basta eu gostar. não basta. Isso. Tem Você não pode certo. gostar, você tem que achar boa a cena Eu final. tenho que gostar da cena final, não adianta, Isso. senão não valeu nada. Isso. Não. Então vamos lá, deixa eu começar com as indicações, que eu vou começar com uma não Bora. indicação. Bora. Minha frustração do fim de semana foi um filme alemão chamado O Capitão. E assim, eu peguei pra assistir na... Hã? É alemão e se chama O Capital? O Capitão. Mas é quase tão ruim quanto O Capital. Cara, assim, eu peguei na Amazon, assim, tava lá, aquela coisa, né? Peguei, fui ler a sinopse, dei uma olhadinha na nota, assim, pra não me frustrar. Assim, pô, se dá com uma nota boa no MDB, esse filme deve ser bom. A sinopse era interessante, que é a história de um soldado alemão que encontra uma farda de capitão. E ele é desertor. E a partir do momento que ele encontra a farda de capitão, ele passa a. E é uma história real. Ele passa a interpretar esse capitão para se salvar ali na Segunda Guerra Mundial. O filme é um desastre completo. Eu não entendi porque que essa história foi contada, porque, enfim, esse cara não é um herói, ele é um vilão da pior espécie, mas ele não é um vilão, aquele vilão que faz um monte de coisa e depois tem uma, sabe, você tem uma história ali no final da justiça sendo feita. Não tem nada disso, é simplesmente a história de um cara escroque, razoavelmente bem contado e tal, mas que vai do mal ao pior do ser humano, sem nenhum momento de alívio ali. Eu realmente, assim, achei super pretencioso. O filme é todo preto e branco, mas com aquela luz da lista de Schindler, sabe? Então eu não sei se o diretor quis fazer. O diretor, assim, eu acho que ele quis mostrar o lado alemão. No começo ali, eu fiquei, nossa, né? Tinha soldados que desertavam porque não concordavam com o extermínio, não sei o que, com a violência, com a força, com o nazismo, sei lá o que, mas não é, porque o cara que é desertor, eu vou contar, dane-se, o cara que é desertor, parece que ele concorda com aquilo, enfim, é uma porcaria. Fujam desse filme, 2 horas que eu acabo de salvar da vida de vocês, para quem deixar de assistir esse filme. E eu vou trazer ele aqui na semana que vem. Não, tô brincando. Eu não duvido vindo de você. Não, tô brincando. Posso eu então fazer a minha? Eu tenho uma indicação. Opa. Eu faria uma não indicação, mas felizmente o que eu tenho assistido tá bacana, né? Na semana passada eu falei daquela série Bear Town, minissérie da HBO. Volto a recomendar, terminei de assistir o último capítulo. Densa, triste, horrível nesse sentido, mas uma ótima série. A indicação que eu faço é de um documentário que tem na Netflix já há bastante tempo, né? Desde 2018, que um desses tantos documentários estão ali, que é o documentário chamado Quincy, sobre o Quincy Jones, produtor musical. Nossa, maravilhoso isso. O Quincy Jones é um cara que trabalhou com meio mundo da música americana e é um Midas da música americana. Ele é o mais conhecido como o pai da Rashida Jones. Isso, hoje ele é mais conhecido como o pai da Rashida Jones, que é a diretora do documentário, inclusive. O Quincy Jones, assim, falando muito rapidamente, é um cara que sobreviveu da extrema pobreza, trabalhou com Miles Davis, trabalhou com Frank Sinatra, foi produtor ele é produtor do melhor disco do século XX para mim, que é o Sinatra Descends. É só Sinatra com a Count Basie Orchestra em Las Vegas. Só isso. Ele produziu Michael Jackson quando Michael Jackson, nos anos 80, né, no disco Thriller, Off the Wall, a produção dele. E o filme, além de contar a história dele ali e tal, ele já tem 80 e tantos anos, né, hoje. Ele estava fazendo uma contribuição pro museu
sobre a influência da história negra nos Estados Unidos. E o filme refaz essa trajetória musical e conta muita história bacana sobre o relacionamento que ele tinha com o Frank Sinatra, por exemplo, e sobre, obviamente, a importância da cultura negra na música americana. Assim. Então, para quem gosta de música, é um bom documentário, assim, como o documentário não é fora de série, mas pelo personagem vale demais o Quincy. O Sabag, Quincy Jones também é o personagem da segunda melhor entrevista desse século. Que a primeira a gente sabe que é do Alexandre Soares Silva, mas a segunda melhor, ele deu uma entrevista maravilhosa, eu não vou lembrar agora para qual revista. É verdade. Você conhece essa entrevista? Não, eu li a entrevista na época, mas eu não peguei a referência aqui. Ele conta coisas absurdas, enfim, é maravilhosa essa entrevista. Mas é fantástico, ele teve vários casamentos, tem um monte de filho e tal, assim, uma figura ímpar. Pô, enquanto você estava comentando aí, eu tô pensando aqui, porque a Rashida Jones é alguém que a gente comenta pouco, né, cara? E ela é uma atriz muito boa. Ela foi roteirista do The Office, não foi? Uma das roteiristas do The Office ou do Parks and Recreation, não me lembro. Foi do The Office, escreveu alguns episódios ali, né? Mas ali era meio que aquela turma toda. Todo mundo escrevia ali, né? Isso. Ela fez o Parks and Recreation também, fez. Vale bastante a pena. Produtora, né? Também, pô. Vale bastante. E faz bem tudo, né? Porque, quer dizer, pelo menos quase tudo que eu vejo dela é sempre massa. E assim, eu só ressalto uma coisa da história do Quincy Jones, um cara com importância desse na música, né, do século XX, o sujeito chegou a sobreviver tendo que comer carne de rato. Imagina isso. Então cara, é muito louco. É Bronx? Chicago, da barra pesadíssima de Chicago. Bom, vale pelas histórias. Assistam o filme que vocês vão gostar. Vou assistir. Bom, eu vou dar uma meia indicação, já que teve um que deu a contraindicação, outro deu a indicação, vou dar aquela meia indicação. Por quê? Eu assisti um filme que eu até gostei, assim, um filme nota 6, e eu ia trazer ele até para o debate, porque eu achei que tinha assunto para debater, mas o Sabag já mandou quando a gente estava discutindo ali num grupo que a gente tem, que não gostou do filme. Então, é minha indicação, porque é uma indicação envergonhada, mas eu quero escutar mais do Sabag, que é o filme O Diabo de Cada Dia, com o Homem-Aranha lá, né? O personagem principal. Tom Holland, isso. Então, por que eu achei legal o filme, assim? Porque ele e ele vai contando vários acasos de pessoas que chegam no fundo do poço com uma saída violenta. Não é um filme legal, assim, por isso que eu fiquei em dúvida, porque ele é muito esquemático, depende de muita coincidência muito absurda. Mas no fim eu achava que tinha um debate sobre moralidade, sobre... Tem, né? Se você quiser, você enche um pouco. Mas agora até para fazer essa minha meia defesa, eu tô recuando e tô achando que ele realmente não é legal, assim. Ali é só... A gente não pode se estender demais, que a gente já falou muito hoje, mas é Irmãos Coen da série B, esse filme. Né? Agora só... não, é bem isso. Minha indicação. Não sei, fica aí. Não é um filme. Veja, eu quero também é o seguinte: não é um filme que seria destruído, não é isso. É só que para indicação, para mim, não serviu, porque não tenho muito como defender o filme, assim, mas não é. De repente, se você está ali naquela noite sem muita opção e tal, até que pode ser legal. Mas para mim ficou muito isso, assim, meio forçado, pesado a mão, assim. É um filme que é da linhagem que ser legal e não é, né? É daquela linhagem que você vê a Balada de Buster Scruggs, por exemplo, que é uma obra-prima para mim, um filme que está aí na Netflix também. Aliás, revi esses dias, é incrível. É fantástico. E do outro lado você tem aquele maldito filme lá, 3 Outdoors, na saída da cidade, lembra desse? Sim. É dele? Que também... Não, é outro cara, assim, mas é um inferno aquele filme, muito ruim, é pretencioso e tal. Esse do que você indicou, ele não tá nenhum extremo nem outro, tá ali no meio, assim. Mas, é que enquanto eu falava, ele gênero, foi diminuindo, assim, tá? Mas Ele foi perdendo nota enquanto eu explicava. O personagem não foi um bom casting, assim. O Homem-Aranha não seria o melhor ator para fazer aquilo, assim. Acho que... Tem aquele
lembra do Buster, do que é sem mão lá, o João Sem Braço, né? Ele faz ali, eu gostei um pouco daquele personagem. Ele faz o pároco doidão, né? Ele tá no Buster Scruggs, é verdade. Isso. Esse cara é um baita ator. É um baita. Mas eu recomendaria que as pessoas revissem o Buster Scruggs. Então tá aí, essa foi a minha indicação. E com isso a gente fecha. Semana que vem vai ser quem? Bem, com o Jones. Está ausente por tempo indeterminado. E como você bagunçou, porque essa era a indicação do Jones, então eu não tenho a menor ideia de quem vai fazer a indicação. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Se quiser essa bag fazer também, fica à vontade. Eu vou tentar fazer, mas eu só preciso assistir o filme que já foi bem recomendado para mim, mas eu quero ter certeza. E aí eu passo para vocês agora. Essa é a regra que a gente não vai mais abrir mão, né? De assistir antes de indicar. Não, exatamente, mas por isso que eu tenho que assistir antes. Ele foi bem recomendado, então estou ansioso para ver o filme. Pelas minhas contas, seria o Sabag mesmo, porque o Jones, ele meio que vai ser agora um participante aleatório aí, que mais não vai participar do que vai participar, mas talvez aí o Paulo que é o nosso responsável aqui, né? Ele pode trazer alguns convidados aí pra gente, dependendo. Se depender de boas indicações, o Jones volta no segundo semestre. Eu acho que ele sentiu o peso, cara. Não conseguia. Não deu muito. Ele vai volte, Jones. Só pra falar de... Como é aquele que ele gosta do Paul Verhoeven, né? Aquele filme de tragédia lá. Tropas Estelares. Não, quando estrelar Top Gun, o novo ele vem. Quem que vai trazer? Ele mesmo. Só no ano que vem, pelo jeito. Mas tá bom. Então tá bom, pessoal. Até mais. Então é isso, gente. Obrigado por quem ficou até agora com a gente. Obrigado, Evandro. Obrigado, Paulo. E certamente estaremos aí na próxima semana com mais um Quarentena Cult. Um abraço. Abraço. Tchau.